Só tinha 2 lugares que podia passar com carruagem dessa cordilheira, porque é muito escabrosa, muita pirambeira, muita pedra, que é Megido e Bet-Sean. E Megido, então, tinha uma estrada que vinha do sul e cortava Israel, passando por aqui, e indo lá para o norte, para a Síria e outros lugares. E a palavra Megido quer dizer monte da congregação ou lugar de tropas. E nessa região, houve algumas batalhas em que nações inimigas se reuniram para pelejar contra Israel. Então, agora, no fim, é tomado como simbolismo das nações do mundo querendo pelejar contra o Israel moderno. E só que agora, então, o Armagedon não é mais simplesmente já que é simbolismo, aqui não é literal, não é um lugar fixo lá na Palestina, onde vai ter uma 3ª, ou 4ª, ou 5ª guerra mundial, mas se refere ao mundo inteiro e o povo de Deus está espalhado no mundo inteiro, não só lá em Israel. Esse é o simbolismo do Armagedon. E quando vier a 5ª praga, que nós mencionamos hoje, trevas, esse é o desfecho já do Armagedon. Querem destruir o povo de Deus. É a batalha quando Deus intervém, a batalha do Deus Todo-Poderoso. E quem estiver do lado de Deus, do lado do Cordeiro, está do lado vencedor, que vai vencer todo esse povo e toda a humanidade que estiver viva e não preparada, vai morrer nesta ocasião. Sobra os 144.000, Jesus leva daqui para o céu e aí começou a tão sonhada vida eterna. E nós temos que chegar até lá. E aí, então, meus irmãos e amigos, vira e mexe, só tem uma maneira de a gente se preparar para a volta de Jesus. Através da palavra e da oração. Tudo aquilo que a gente sabe que é errado dentro do adventismo, que é baseado na Bíblia, a gente tem que acertar a vida. Quer seja alimentação, quer seja roupa, quer seja temperamento, seja lá o que for. A gente tem que acertar a vida e tomar uma posição, antes que seja tarde demais. E o meu desejo é que Deus abençoe meus irmãos aqui do Maquiné, para que a gente se prepare para a volta de Jesus, e daí depois não precisaremos nunca mais ficar falando em volta de Jesus. Não é uma coisa boa? Eu estou com 81 anos, e desde que me conheço por gente, se fala na volta de Jesus. E Jesus não veio ainda, mas um dia ele virá. E está bem mais perto do que quando eu nasci, ou quando vocês nasceram. E tudo que a gente precisa fazer é o preparo para a volta dele. Não tem outro caminho. E o meu desejo é que Deus abençoe meus irmãos aqui, então, para que a gente possa continuar firme nesse caminho e em breve todos sermos levados ao céu quando Jesus voltar. Amém. Daqui, amanhã à noite, nós devemos pregar numa igrejinha nova em 13 de maio, um município lá perto de Criciúma. Daí nós vamos para um programa de reavivamento sobre temas escatológicos ou temas finais, eventos finais, em São Paulo. Daí nós vamos para Goiás, dali nós vamos para Maranhão, do Maranhão para o Pará. Vamos participar de umas campais por lá. Depois devemos ir ao Mato Grosso, voltando por uma outra linha, Paraná. E então, fim de setembro, devemos voltar para a nossa casa em Taquara. Com isso, escapamos um pouco do frio. Eu planejava vir aqui para essas bandas, mas agora já desisti. E o que me traria para cá, em grande parte, seria a presença do meu amigo, o Dr. Cruz, não é? Então, nós temos essa turnê aí de uns 9.000 quilômetros pela frente, e são muitas oportunidades que Deus nos tem dado ao longo do meu ministério. Fui pastor na Inglaterra, pastor nos Estados Unidos, evangelista na Ucrânia, professor de teologia, arqueólogo no Oriente Médio,
Então, Deus me deu oportunidades que eu nunca sonhei quando eu era estudante lá junto com a dona Ada. Quando vinha um pastor graduado e contava as experiências dele, quando eu estive em Washington, quando eu estive em Roma, e a gente, aluno pobre, ficava boquiaberto. Nossa, que homens de experiência, né? E eu e muitos outros, a gente trabalhava duro por causa dos estudos, meus pais muito pobres, e a gente pensava, nunca que eu vou ter uma experiência parecida com isso aí. Se muito conheceu o Brasil, que aliás, a essa altura, este ano, depois que eu fui até Macapá, porque fizemos o evangelismo da Semana Santa em Belém, e daí nós fomos até o Macapá, e agora só falta um estado que eu não conheço, o Acre. Todos os outros estados já fizemos programas. Mas, vou dar um segredo para vocês, e com isso eu vou parar. Quando eu era pastor da Igreja Central de Porto Alegre, num congresso de mordomia, o pastor Alfredo Holtz, que vocês ali pelo menos conheceram, não sei se mais alguém conheceu, líder de mordomia, ele apresentou um programa na Igreja Central, onde eu era pastor, e leu uma citação da Sarah White do livro Patriarcas e Profetas, onde ela diz ali que era requerido do povo de Israel 1/4 da renda. Será que isso deixaria o povo mais pobre? Era esse o segredo da sua prosperidade. E ela pergunta, deveria o povo de Deus dar menos hoje? Quanto é que é 1/4 da renda em porcentagem? 25%. Minha esposa e eu devolvíamos 20% do meu salário. Ela trabalhava para a igreja, sempre trabalhou, sem remuneração. Inclusive não é aposentado, mas sempre trabalhou pela igreja. E então começamos de 20%, resolvemos passar para 25%. Nos consagramos a Deus. A administração da Igreja Central corria ali com uma engrenagem bem lubrificada, trabalho missionário, os dízimos e ofertas levantaram, nós estávamos em construção da central naquela ocasião, para quem conhece a central de Porto Alegre, acabou estourando na nossa gestão por lá e tivemos que abraçar, e com toda a despesa de milhões, por causa da fidelidade dos irmãos, dos 25%, nem todos eram fiéis, como nunca todos serão, mas no ano seguinte, da Caixa da Igreja, foi dada uma assinatura da lição da Escola Sabatina e da Revista Adventista para cada família. Aí eu fui para a Inglaterra. Estudei lá no nosso colégio, fazendo mestrado, e recebi um convite para ser pastor na Inglaterra. Então fui pastor na Inglaterra entre os ingleses. Aí alugava uma igreja protestante e queriam construir igreja. E eu disse, vamos construir. Ah, mas não tem dinheiro. E começamos a tratar, mas quando eu fui para ali, esse é outro milagre, como é que eu fui para ali, no primeiro sermão, um dos primeiros sermões, eu falei para a igreja que, no meu compromisso com a associação de 1 ano para ficar ali, se conseguisse trazer uma menina que eu achei que tinha fogo selvagem, mas que era uma outra alergia, se conseguíssemos nesse ano do meu ministério ali, trazer essa menina para ser tratada no hospital do Pênfigo aqui, e construir a igreja, os irmãos ficariam contentes com o meu ministério, eles deram risada na minha cara, na igreja. Os ingleses lá, não era igreja brasileira. Ora, construir igreja num ano. É muito mais difícil construir igreja na Inglaterra, quer dizer, na Europa, do que aqui no Brasil, por incrível que pareça. São nações, vamos dizer, primeiro mundo, mas é muito mais difícil financeiramente. Deram risada. Eu disse, irmãos, quero dizer aos irmãos que é possível construir a igreja num ano. E eles continuaram dando risada. E vocês lembram daquela história de Moisés? Quando o povo de Israel estava encurralado lá na beira do Mar Vermelho, e eu estive lá também. O mar na frente, uma montanha, uma cordilheira de montes escabrosos, intransponíveis à direita, o exército de Faraó atrás, o povo não tinha para onde escapar, tinha um homem de fé, não tinha? Moisés.
e porque tinha um homem de fé, e eu falando isso para os irmãos, porque tinha um homem de fé, o mar não abriu. Vocês já imaginaram se aqueles 2 milhões de pessoas tivessem fé? Se eles tivessem fé, não precisava abrir o mar, eles passavam voando. E eu quero dizer aos irmãos que Vilmar Emílio Gonzalez, falei bem assim, eu quero dizer aos irmãos aqui que Vilmar Emílio Gonzalez está acostumado a viver pela fé. Eu não disse que eu tinha fé. Ele está acostumado a viver pela fé. E se nós tivermos fé, até o fim do ano, a igreja fica pronta. Num ano aqui, a igreja fica pronta. E instituir os 25% com eles lá. No fim do ano, a igreja estava pronta. E no ano seguinte, a assinatura da lição da Escola Sabatina para cada família. Aí fui para a América, lá para Andrews. E depois recebi um convite para trabalhar na igreja brasileira em Washington. Capengando que mal e mal conseguia pagar o aluguel do salão que se reuniam. Instituí os 25% ali para eles. No ano seguinte, daqui do Brasil, ia para lá uma assinatura da lição e da revista Adventista para cada família. Voltei para o Brasil, lecionar teologia na Bahia. Falei para os alunos capengando para os estudantes de teologia, capengando, casados. E eu dizia, não prometo nada a Deus, se dedique a Deus. Não prometo nada, se dedique. E alguns alunos depois viram para mim, pastor, o senhor nem sabe. Nós estamos devendo no colégio, mas minha esposa e eu decidimos aderir ao plano de Deus de 25%. E o senhor não imagina, uns cheques de comportagem que nunca entraram, vieram. Um tio meu mandou uma ajuda. Cada experiência linda. Aí depois de lá do colégio, terminei oficialmente, terminei meu ministério com a associação para me aposentar no Paraná, Medianeira. E ali tinha a cidade de Santa Helena, que fazia parte do distrito. Há muitos anos querendo construir a igreja. Se reuniu no salãozinho no fundo do terreno, muito bem localizado, por sinal. E um dia... E aí foi levando em banho-maria. Vamos construir a igreja, vamos construir a igreja. Até que um dia eu reuni a comissão da igreja ali. Irmãos, vamos tratar do assunto da construção da igreja, ou senão não falo mais sobre isso. Aí o diretor do grupo disse, pastor, só tem um problema. Dinheiro. Dinheiro não é problema. O problema é fé. Para construir igreja, dinheiro não é problema. Bom, se dinheiro não é problema, então vamos tratar do assunto. Aí um irmão disse, tem um irmão aqui que vai dar 7.000 tijolos. Ia precisar uns 15 mil. Eu digo, 7.000? Nossa, já tem a metade da igreja? Só com o irmão aqui? Aí o outro diz, tudo que nós temos de dinheiro para construção é R$600. Ia custar naquele tempo uns 30 mil. Então tudo que nós temos é 600. Já tem 600? Tem igreja que começa com nada. Ótimo, tem 600. Aí o outro disse, o irmão vai dar 15.000 tijolos. E um outro irmão disse assim, e a associação dá o telhado. Digo, pronto, o que vocês estão esperando? Já tem aí quase a metade das paredes, o telhado, já tem R$600. O que vocês estão esperando? Instituir os 25% em um ano que se construiu aquela igreja. Tudo que se gastou de mão de obra para deixar a igreja coberta, não acabada, mas para deixar a igreja coberta. Tudo que se gastou de mão de obra, naquele tempo, foi R$60 o salário de 2 pedreiros, de 2 dias de um pedreiro, para adiantar a construção, porque no domingo eu fazia mutirão com vários pedreiros e etc. E eu também sou pedreiro. A fachada da igreja, junto com o mestre de obra, uma fachada toda sofisticada, foi nós que levantamos. Eu fiz toda a instalação elétrica da igreja, porque eu também sou meio eletricista, do tempo que eu aprendi tudo em construção ali no colégio, trabalhando em manutenção. E está lá uma igreja bonita. O batistério eu fiz com água correndo ao vivo. Peguei o quadro do batismo do meu filho no Rio Jordão, que eu batizei meu filho no Rio Jordão, e projetei lá
na parede, duas irmãs artistas pintaram o Rio Jordão, e autêntico lá o Rio Jordão, depois ele descarrega, tem um poço, descarrega numa corredeira. Ali eu fiz uma cachoeira. Peguei umas pedras do ribeiro, incrustei na parede, pedi para o irmão pôr um cano por trás, e durante o batismo, aquela chuva da água caindo ali. Então, irmãos, moral de tudo isso, começou com os 25%, eu pastor na Igreja Central de Porto Alegre, teve todo esse desenvolvimento na nossa vida, que eu consegui fazer o mestrado e doutorado por minha conta, não fui mandado pela obra, e todas essas experiências bonitas com as igrejas. E é maravilhoso como é que Deus atua. E vocês aqui, se aderir 10 de dízimo e 15 de oferta, vocês têm dinheiro que não vão saber o que fazer com o dinheiro da Caixa Local. Pode dar assinatura da lição de calça batismo, do nosso amiguinho, dos departamentos infantis, revista adventista, tem dinheiro de sobra. E então, terminando a minha história particular, de um aluno pobre que ficava maravilhado quando algum pastor dizia quando estive em Washington, quando estive em Roma. Pois é, quando estive algumas vezes em Jerusalém, preguei lá, quando estive algumas vezes em Amman, na Jordânia, no Cairo, na Igreja Central de Kiev, na Ucrânia, na Igreja Central de Varsóvia, na Polônia, na Igreja Central de Moscou, na Igreja Central de Viena, na Áustria, não é? Quando eu estive. Nunca sonhei na minha vida isso aí. Esses tempos eu estive aqui no Cará. Vocês conhecem o Cará, aqui perto? Não no Cará, sabe onde é que fica ali o Ribeirão do Alto, do Meio e Ribeirão de Baixo? Antes de chegar em Cará, não tem uma pontezinha no meio do caminho, mais ou menos? Uma ponte? Pois bem, ali tem 3 povoadinhos, bem pequenininhos. Então, à medida que o rio vai descendo, tem um povoadinho lá, Ribeirão de Cima, Ribeirão do Meio e Ribeirão de Baixo. No Ribeirão do Meio, tinha uma igrejinha adventista ali com umas 15 ou 20 pessoas. E eu contei um pouco da história que eu contei para vocês aqui, e depois eu disse, quando eu disse assim, hoje, depois do meu tempo de estudante, hoje sou eu que digo, quando eu estive em Roma, quando eu estive aqui, quando eu estive ali, e posso acrescentar meu currículo também, dizendo quando estive em Ribeirão do Meio. Foi muito interessante ali com os nossos irmãos, né? Mas ninguém é melhor do que ninguém, meus irmãos. Deus dá oportunidades, cada um na sua esfera de ação, e cada um na sua vivência com Deus. Não importa se é rico, se é pobre, se tem cultura, se não tem, mas com Deus, qualquer um de nós aqui pode ter uma experiência de vida, de vivência, alegre, feliz, satisfatória, abrangente, com qualidade de vida. E é isso que eu incentivo os irmãos aqui. Cada um na sua esfera com Deus. Na sua esfera pessoal, ande com Deus. E seja fiel. E vai ter as bênçãos correspondentes. Tenho dito. Tá bom, meus irmãos? Prazer estar aqui com vocês. Convido vocês a ficarem em pé para nós termos uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, agradecemos pelos momentos festivos que tivemos hoje aqui no seu santo dia, na sua igreja e nesta amizade cristã que nos une com seus filhos. Pedimos que o Senhor nos mantenha sempre unidos com o Senhor e uns com os outros, ajudando-nos em nossa vida particular e em família, para que andemos corretamente nos seus caminhos, seguindo toda a sua vontade, e assim desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor quer repartir com os seus filhos. Ajuda-nos pelo poder do seu Santo Espírito a transformar a nossa natureza e nos preparar devidamente para sermos selados e estar em pé naquele dia quando o Senhor voltar.
continua a dirigir a nossa vida, nos protegendo dos males, desgraças e doenças e problemas desta vida, e nos levando a salvo até o seu santo reino, o qual pedimos que logo seja estabelecido. Amém. E lhe pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.